No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer para diversificar sua carteira de investimentos, mas da forma correta. Então fica comigo até o final desse vídeo e solta a vinheta! Fala aí galera, aqui quem fala é Renan Ragazzini e esse é o canal Investimento Futebol Clube para te ajudar a marcar o quê? Aquele golaço no mundo dos investimentos. Oh, it's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto! E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para clicar no botão vermelhinho para se inscrever, para curtir esse vídeo e ativar o sino das notificações, porque isso ajuda a divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. E antes de falar o que você pode fazer para diversificar a sua carteira de investimentos, eu vou falar um pouco do que você não pode ou do que você não deveria fazer. E uma das coisas que pode te prejudicar e eu indico que você não faça é ser um investidor torcedor. O investidor torcedor é aquele que pega todo o seu dinheiro, coloca tudo numa determinada ação ou tudo em ações e fica torcendo para que seu dinheiro valorize, porque ele pode precisar daquele dinheiro daqui a um determinado tempo, então ele acaba virando um investidor torcedor, ele fica torcendo para que as suas ações se valorizem. E o investidor torcedor é aquele que pega todo também o seu dinheiro e coloca em uma única ação, né? E diferentemente, por exemplo, do futebol, onde você torce para um único time, dentro dos investimentos você pode e deve diversificar o seu dinheiro em várias empresas. Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que eu devo diversificar os meus investimentos e não concentrar tudo em um único ativo? E existem várias respostas, para essa pergunta, mas eu destaco duas que são muito importantes, que é minimizar a sua possibilidade de perder dinheiro e maximizar a possibilidade de ganhar dinheiro. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você colocou 2% do seu patrimônio em ações de uma determinada empresa e essa empresa faliu, ela foi à falência. O máximo que vai acontecer é você perder 2% do seu patrimônio, o que teoricamente não vai te afetar tanto. Agora imagina o contrário, se você tivesse aí 50%, 60%, 70% ou 100% do seu dinheiro nas ações daquela empresa que chegou à falência. Isso com certeza te traria aí sérios malefícios. Ih, rapaz. E maximizar o potencial de ganho, porque imagina que uma pessoa que investe em uma única empresa, ela só tem chances de que aquela empresa se multiplique, de que aquela empresa se valorize. Agora, se você tem 10, 15 empresas no seu portfólio, as chances de uma dessas 10 ou 15 empresas se valorizarem, uma delas, 2, 3, enfim, é maior do que você ter apenas uma empresa dentro da sua carteira de investimentos. Um outro ponto muito importante na hora de você investir e diversificar sua carteira de investimentos é entender que você não pode apenas olhar para o potencial da rentabilidade. Então, nunca olhe somente para a rentabilidade daquele ativo. Porque dentro dos investimentos, geralmente o potencial de retorno sempre está atrelado ao risco. Então, quanto maior o potencial de retorno, maior o risco. Eu dei um exemplo lá no meu Instagram. Aproveitando, se você ainda não me segue, o link está aqui na descrição, só você clicar que você vai ser direcionado diretamente aí para minha página. Então nesse post do Instagram eu coloquei a foto de um goleiro que está aparecendo aqui agora no vídeo e nesse post eu coloquei a legenda que você não escolhe um goleiro pela sua capacidade de fazer gols. E o que eu quis dizer com isso, O que isso tem a ver com os investimentos? É que da mesma forma que você não escolhe um goleiro pela sua capacidade de fazer gols, você não pode escolher todos os seus investimentos apenas pela capacidade de rentabilidade. Então, a função do goleiro é defender o seu time, não é fazer gols. E dentro dos seus investimentos, você também precisa ter investimentos que tenham segurança, que tenham liquidez e que normalmente não vão render tanto quanto aqueles que têm um potencial maior de retorno. Então, o ponto é, você deve diversificar, sempre olhando para rentabilidade, liquidez e segurança. Então, uma dica é você olhar para os investimentos e investir naqueles que têm um maior potencial de retorno olhando para a rentabilidade, mas investir também em ativos que tenham segurança e tenham liquidez. A liquidez, para quem não sabe, é o potencial de ter aquele dinheiro de volta. Então, se eu investir em algo, de que forma eu consigo pegar aquele dinheiro de volta? Então, quanto maior a liquidez, você tiver, melhor.
Renan, mas quais são os investimentos que pode compor dentro de uma carteira diversificada? E antes de te dar essa resposta, eu quero deixar bem claro que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimentos e que também eu não sou dono da verdade, né? Existem diversos profissionais, inclusive diversas pessoas que têm um canal no YouTube que explicam como diversificar de formas diferentes. Então, existem diversas formas de você fazer a mesma coisa, de você ganhar dinheiro, mas uma das formas que eu gosto de fazer, né, que eu acho interessante, é as que eu vou passar aqui para vocês. Eu gosto muito desse termo, né, que é ter ativos descorrelacionados, né? Então, o que são ativos descorrelacionados? É que não tenham relação entre si. Porque imagina, se você tem uma carteira e diz que ela está diversificada e elas caem e sobem ao mesmo tempo, todas juntas, isso não é diversificação. Né? Então, quando você tem ativos descorrelacionados, algumas ações sobem, outras caem, alguns ativos permanecem rendendo em linha reta. Então, isso é ter uma diversificação. Eu gosto de manter a minha carteira na seguinte estrutura: 25% eu procuro manter em renda fixa, em tesouro direto, tesouro IPCA, tesouro pré-fixado. Esses dois últimos eu gosto de pegar em circunstâncias do mercado, né, que é quando nós temos uma alta da taxa Selic e a possibilidade de queda, que é quando eu mais gosto de pegar o tesouro IPCA e o pré-fixado. Eu gosto de manter pelo menos 50% do meu patrimônio em renda variável, né, considerando ações e fundos imobiliários, e os outros 25% aí pelo menos dentro de ações estrangeiras. Dentro desses 50% que eu destino para renda variável, eu gosto de ter algumas empresas que nós chamamos de blue chips, né? Que são empresas grandes, né? Se comparado aí, por exemplo, com o futebol, seriam times gigantes, sei lá, PSG, Barcelona, Real Madrid, enfim. Então, blue chips são empresas grandes, empresas que o potencial de falência é um pouco menor, né? Do que as empresas que são um pouco menores do que elas. E nessas empresas eu gosto de manter a mentalidade de sócio. Então eu gosto de me tornar sócio dessas empresas e não tenho o interesse de vender quando a ação subir. Então a ideia não é fazer trade com essas ações, é manter elas por longo prazo e receber os dividendos, né, que são parte dos lucros líquidos que essas empresas têm. E ainda dentro desses 50%, uma porcentagem, né, uma pequena porcentagem, sei lá, 10, 15, no máximo 20%, eu gosto de colocar em small caps. Então, para quem não sabe o que é small caps, basicamente são empresas pequenas, né? Existe toda uma definição um pouco mais complicada, mas de forma bem simples são aquelas empresas menores. Então, vamos levar por exemplo do futebol, são aqueles times pequenos, da série B, da série D, né? E por que eu gosto de mexer nessas empresas? Porque o potencial de crescimento daquelas empresas é muito maior do que, por exemplo, uma blue chip. Imagina uma empresa pequena em relação ao Itaú. Qual que é a possibilidade do Itaú se multiplicar por 10 vezes? É um pouco remota, porque o Itaú já é muito grande. Mas qual que é o potencial daquela empresa pequenininha, que nós chamamos de small caps, se multiplicar por 2, 10, 15, 50 vezes? É muito maior. Só que em compensação, como foi dito no início do vídeo, quanto maior o potencial de crescimento, maior também o potencial de perder dinheiro, porque a empresa pequena ela pode falir, né? É muito mais comum uma empresa pequena falir do que, por exemplo, um Itaú, um Santander, um Bradesco, enfim. Então, por isso, um pouco do meu dinheiro eu coloco em small caps, né? Se eu perder, eu vou perder 100% daquilo que é uma porcentagem pequena. Mas se eu ganhar, existe uma grande potencial aí de valorização dessas ações. Um outro ponto também que eu sempre procuro analisar, e acho importante que vocês entendam isso, é que na hora de você diversificar e comprar suas ações, procurar comprar ações de empresas de setores diferentes. Porque pensa, não adianta nada você ter 10 empresas dentro da sua carteira de investimento e as 10 empresas serem, por exemplo, bancos. Porque se a gente passar por alguma crise no setor bancário, todas as suas ações, enfim, toda a sua carteira vai ser prejudicada. É verdade. Então, o ideal é que você diversifique entre as empresas e entre os setores também. Então, por exemplo, bancos, elétricas, bens de consumo, construção civil, empresas de saúde, que eu gosto bastante também. Então, não basta você diversificar entre as empresas, você precisa também diversificar de forma setorial, ou seja, de ficar entre os setores da economia. Essa diversificação ela vale também, por exemplo, para os fundos imobiliários, que é o que nós chamamos de FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários.
Então, dentro dos FIIs, não adianta nada você comprar tudo em fundo imobiliário, por exemplo, de galpão logístico, porque se nós tivermos algum problema com esse setor, você certamente será prejudicado. Então, o ideal é que você tenha fundos imobiliários, por exemplo, de galpão logístico, de lajes corporativas, de CRI. Os chamados FOFs também são interessantes, né? Que são fundos que investem em outros fundos de investimento. Então, imagine que se você comprar uma cota de um FOF, você já vai estar muito diversificado, porque ele próprio investe em outros fundos imobiliários. E finalmente, um outro ponto muito importante é você ter dólar na carteira. Sabia não? Seja através de um fundo que investe no exterior, seja através de ETF, como por exemplo o IVVB11, né, que eu também tenho na carteira, seja através das BDRs, né, e recentemente nós tivemos aí uma alteração na legislação onde qualquer pessoa hoje pode negociar BDRs, você não precisa mais ser um investidor qualificado, né, que investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão investido, então hoje qualquer pessoa com qualquer valor consegue comprar e vender BDRs. Ou comprando ações de empresas dos Estados Unidos através de corretoras dos Estados Unidos, que eu acho que é a melhor forma de você se expor ao dólar. E ter dólar, então, deixando bem claro, é muito importante porque para pensar, praticamente tudo que você usa, o seu celular, o seu computador, a sua televisão, as redes sociais que você usa diariamente, são todas elas de empresas americanas, né? Empresas estrangeiras. Então, se você consome quase tudo de empresas estrangeiras, por que não ter ações dessas empresas, né? Fora isso, o dólar é uma moeda muito forte se comparado ao real, né? Se a gente pegar aí em 2020, o dólar teve uma supervalorização. Eu sei que muita coisa nesse vídeo eu acabei falando um pouco de forma superficial, porque não dá para eu me aprofundar em todos os temas, né, que foi tratado nesse vídeo. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer que em um próximo vídeo eu aprofunde mais em um determinado assunto, deixa aqui nos comentários, que vai ser de grande valia a sua opinião, e num futuro vídeo eu posso estar falando sobre esse assunto aí que você tem mais dúvidas, enfim, que você gostaria de um pouco mais de esclarecimentos. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.